Boa tarde. Ouvindo o Eric Satie, vamos dar início às nossas atividades de hoje. Na aula de hoje, vamos falar sobre alguns conceitos que são importantes e são básicos para se entender nutrição de plantas. Existem dezenas, talvez centenas de conceitos que embasam essa disciplina. Hoje vamos focar alguns que são muito importantes também para a fertilidade do solo, que são os conceitos de pH, é um índice que está relacionado com as condições de acidez e alcalinidade e, consequentemente, com a necessidade de se fazer a calagem em caso de solos ácidos. O segundo conceito é o conceito importantíssimo, que é a troca iônica. O terceiro conceito é a capacidade de troca de cátions. E na sequência vamos falar um pouco também sobre a soma de bases, a porcentagem de saturação em bases e a porcentagem de saturação em alumínio. Começando com o pH. Esse conceito de pH foi lançado no início do século XX pelo cientista dinamarquês Sørensen, para tornar mais prática a descrição de números raros. Imagine você ter que mencionar que uma determinada concentração tem 0,00001 molar de concentração de H+, ou 10 a menos 7, também fica uma coisa meio vaga, quer dizer, confusa. Então esse pesquisador inventou esse índice para tornar mais prática essa expressão. Em vez de falar isso, não é mais fácil falar pH 7? Que seria a concentração de 0,00001 molar. Então, esse índice é obtido através da fórmula menos log na base 10 da concentração DH+. Na verdade, o índice de pH é a concentração, mede a concentração de H+ no meio, pode ser no solo, na água, nos alimentos, no leite, em qualquer coisa que você possa imaginar. E esse conceito é muito importante não só na nutrição de plantas, mas na agronomia de modo geral. Vocês vão ver isso em outras disciplinas, como fertilidade, fisiologia vegetal, bioquímica e muitas outras. Então, a essa altura da trajetória de vocês, eu tenho certeza que vocês já têm uma boa noção sobre o que é o pH e para que serve. Aqui vamos fazer apenas uma revisão geral sobre esse tema. Então, baseado nessa fórmula, é possível obter o pH em qualquer situação onde a gente conheça a concentração do H+ no meio. Por exemplo, qual o pH da água pura a 25 graus Celsius? Então, se a concentração de H+ na água pura, que é uma água onde o pH espera-se que seja neutro, ou seja, uma concentração de 10 elevado a menos 7. Então, em vez de você dizer 10 a menos 7, é só colocar essa concentração na fórmula e você obtém, então, o pH igual a 7. Qualquer máquina que tem cálculos científicos, você pode obter isso. Então, mas é preciso ter muita atenção, porque o conceito de pH é uma função logarítmica. Então, quanto menor o pH, maior será, então, a concentração de H+ na solução. A gente vai ter uma ideia melhor sobre isso quando a gente apresentar
a escala de pH. Então, o pH mede as condições de acidez ou alcalinidade de um determinado meio. E é uma forma de indicar a concentração de H+. Na verdade, quando a gente fala H+, a gente está se referindo ao íon ou cátion chamado H3O, que é conhecido como hidrônio, numa solução. O que acontece com a água naturalmente? Ela se dissocia o tempo todo. Essa reação vai para cá ou para cá o tempo todo. É o conceito de ionização da água. Então, aqui são duas moléculas de água unidas e elas se separam o tempo todo. Para um lado fica o H3O, com uma carga positiva. E para o outro lado, o OH-, que nós conhecemos como ânion hidroxila. Então, na verdade, o pH está relacionado com a concentração do hidrônio, que é o H3O. E para ficar mais prático, então, se convencionou chamar o íon hidrônio de H+. Então, na verdade, o H3O é o índice de pH, mede a concentração de H3O mais no meio, que na prática é o pH. E com esse índice foi criada uma escala de pH, que vai de 0 a 14. Valores de pH abaixo de 7 indicam acidez e acima de 7 indicam alcalinidade. E valores de pH iguais a 7 indicam neutralidade. A maioria dos solos cultivados apresentam um pH que vai de 4 a 8. E aqui a escala de pH, foi criada com base naquela fórmula. Então, aqui a concentração de H+, lembrando, é de H3O+, mas na prática é o H+, que vai de 10 elevado a menos 0 a 10 elevado a menos 14. Então, quanto mais próximo, aqui de 1, de 0, né? Aumenta a acidez. Para cá aumenta a acidez e para cá aumenta a alcalinidade ou basicidade. Na verdade, a concentração aqui está diminuindo e para cá, nesse sentido, a concentração está aumentando. Então, quanto maior a concentração de H+, mais ácido é o meio, que pode ser medido, como eu falei, em qualquer situação. Por exemplo, aqui nós temos alguns compostos onde se conhece o pH. Os fluidos gástricos, por exemplo. É uma condição superácida do nosso estômago, que tem o suco gástrico, né? Então, pH entre 1 e 2. Solos vulcânicos, também valores muito baixos de pH. O vinagre, que é o ácido acético, também muito baixo. Os nossos solos tropicais, temos valores acima de 4, em condições naturais, no máximo até 5. Outras coisas como queijo, milho, água pura, pH 7. E aqui começa a faixa alcalina, por exemplo, a água do mar. Os solos alcalinos, que são pH entre 8,5 e 9, lagos alcalinos, concreto, solução saturada de calcário, com baixíssimas concentrações de H+. E aqui uma outra forma de apresentar a escala de pH. Vejam que tem cores. Essas cores são obtidas através de indicadores, processos de titulação, vocês sabem lá dos laboratórios.
Então vejam que a mesma escala, à medida que se aproxima de 1, o pH, aumenta a acidez. À medida que se aproxima de 14, aumenta a alcalinidade. Vejam que tem as cores, né? Essas cores mais quentes, digamos assim, já indicam acidez. E as cores frias, alcalinidade. E aqui também as situações onde é possível saber o pH. Por exemplo, o pH do leite, geralmente um pH, uma acidez bastante fraca. Suco de limão, pH 2 a 1. Água do mar, também pH alcalino. Aqui, de modo geral, para vocês terem uma ideia. Aqui uma outra situação. A indústria, os laboratórios vivem inventando métodos para mensurar o pH das coisas mais rápido. São métodos de campo, inclusive. Um desses métodos é uma fita como essa, que tem as cores que a gente acabou de ver. Então, ele introduz essa fita no meio, na água ou no solo, e à medida que a cor vai se estabelecendo, dá para ter uma ideia das condições de acidez. Então, quando está mais vermelho, seria uma condição mais ácida, e uma condição básica seria essa situação de coloração azulada. E o neutro, um amarelo mais ou menos fraco. Então, no solo existem as classes de acidez e alcalinidade. Os solos podem ser ácidos, muito ácidos, podem ter uma acidez fraca, uma acidez fraca, podem ser alcalinos, ou básicos, etc. Aqui temos essas faixas. Por exemplo, solos com pH entre 4 e 5 seriam os solos, que é uma situação muito comum nos nossos solos aqui de cerrado, solos tropicais. Solos entre, geralmente, 4,5, 5. Então, seria uma acidez de muito forte a forte. Entre 5 e 6, uma acidez média. E assim por diante, até chegar numa acidez fraca e o ponto da neutralidade. E acima também temos as condições de alcalinidade, que pode ser fraca, média ou forte, que seria acima de 8. Então, é preciso ter bastante atenção, porque como essa escala se expressa em logaritmo, a variação de uma unidade implica numa variação de 10 vezes na concentração hidrogeniônica, ou seja, na acidez ou na alcalinidade. Por exemplo, se o pH aumentar de 4 para 5, significa que essa situação aí, a concentração desse meio, ficou 10 vezes menos concentrada em H+. Entendeu? À medida que aumenta o pH, diminui a concentração. E como as coisas se tornam ácidas? No caso, nós estamos falando de solos. Por que os solos se tornam ácidos? Então, geralmente, à medida que eles envelhecem, os solos, né, que eles são resultantes de uma série de fatores que incidem sobre a rocha matriz. Então, essa rocha vai se decompondo até se transformar em solo. E à medida que o solo vai envelhecendo, ele vai se tornando mais ácido. Então, qual a origem dessa acidez? Aqui nós temos algumas situações que mostram a origem da acidez do solo. Por exemplo, dependendo do próprio material de origem, os solos podem ser mais ou menos ácidos. Rochas básicas, como o nome diz, elas são básicas.
tendem a ter um pH mais elevado. Então elas vão dar origem a solos com pH mais elevado, enquanto que as rochas ácidas vão originar solos mais ácidos, ou seja, com pH menor. Um outro fator de acidez é a chuva, são as condições pluviométricas. A chuva leva os elementos básicos da camada superficial do solo para as camadas inferiores, aumentando assim a acidez na camada arável. À medida que se remove bases, por exemplo, cálcio, magnésio, potássio, o que predomina no complexo de troca do solo é o H+ e o alumínio. Então, quando se removem as bases, o H+ fica mais concentrado. Consequentemente, o solo fica mais ácido. As plantas que você está cultivando também é um fator que pode originar acidez. Então, dependendo da espécie, elas removem, porque elas absorvem as bases, então elas removem do solo. Removendo as bases, o que é que acontece? O H+ fica mais concentrado, então isso também é uma origem, quer dizer, o pH, a acidez se origina também dessa forma. Por isso que muitos solos que são constantemente cultivados, as bases estão sendo removidas constantemente. Então o pH vai reduzindo. Por isso que tem-se que fazer calagem nos agroecossistemas. A profundidade também é uma fonte de acidez. Em geral, ela aumenta com a profundidade. A prática da adubação é outra fonte de acidez do solo. Alguns fertilizantes podem aumentar a acidez, como, por exemplo, o sulfato de amônio. Então, o amônio sofre o processo da nitrificação. Então, na primeira fase da nitrificação, quando o amônio se transforma em nitrito, ocorre a liberação de H+. Acho que vocês lembram dessas reações. Então, à medida que o H+ é liberado, o que é que acontece? Aumenta a acidez, aumenta a concentração de H+. Então, é bom ter cuidado com os fertilizantes químicos quando se pretende controlar o pH para o cultivo das plantas. A decomposição das argilas, a fragmentação das argilas é outra fonte de acidez. Então, quando elas se quebram, as argilas, elas liberam o alumínio que está nas suas arestas. Então, o alumínio fica livre no meio e reage com a água do solo, liberando o H+, de acordo com essas reações. Então, Al3+, mais água, vai promover a formação do AlOH2+, mais H+. Veja que tinha 3 cargas, uma foi liberada na forma de H+. Se for adicionada mais água, né, o alumínio trocável trivalente mais água, mais 2 águas, vai ter a liberação de 2 prótons. E assim por diante, 3 águas, 3 prótons. Então, o alumínio, à medida que ele é liberado pela quebra das arestas das argilas silicatadas, então ele também vai promover a acidificação do meio. Nós tínhamos falado que as plantas causam acidez porque elas removem bases. Então, as diversas espécies têm maior ou menor capacidade de absorver as bases. E aqui nós temos uma relação sobre a remoção de cálcio e magnésio por algumas culturas. Então, aqui é a produtividade pretendida, obtida pelas culturas,
E para obter essas produtividades, elas vão remover essas quantidades de cálcio e magnésio. Então, algumas que são bastante exigentes, por exemplo, a alfafa, para produzir 20 toneladas de feno, vai absorver 200 quilos por hectare de cálcio. Isso é uma quantidade bastante significativa. Então, aqui o feijão também remove bastante cálcio, soja, o arroz. Então, o cálcio sendo removido do solo, quem vai predominar é o H+. O magnésio também vai ser muito removido. Então, essas bases, quando são retiradas do solo, da solução do solo, então o que vai predominar é o H+, tornando o meio bastante ácido. E de acordo com os dados da literatura, as culturas, as plantas cultivadas vão precisar, ou seja, vão produzir melhor dependendo do pH. A maioria não gosta de condições de altas concentrações de H+, ou seja, de pH baixo. É impossível produzir, por exemplo, qualquer cultura num solo de pH 4,5 ou 5. Então, a não ser algumas que são bastante adaptadas, mas geralmente as plantas cultivadas, as grandes culturas, os empreendimentos de larga escala, elas são melhoradas nos laboratórios para viver em condições de pH mais elevado. Elas não precisam de solos alcalinos, por exemplo, aí já seria outra situação difícil para elas, mas tem que ter uma acidez de moderada a fraca. Mas, como eu disse, se você vai começar um empreendimento agrícola, você tem que pesquisar. Digamos, você vai plantar mandioca. Então, você não precisa fazer uma calagem para elevar o pH para 6,5, 7. Porque a mandioca já gosta de uma acidez de moderada a forte. Então, mas se você vai plantar milho, por exemplo, aí o seu pH já deve estar em torno de 5,5 a perto de 6. Então aqui você vai encontrar esses dados na literatura, as culturas e seus valores de pH prediletos. Então as que precisam de pH acima de 6,5, alfafa, aspargo, peretro, trevo, etc. Aqui nessa faixa de 5,5 a 6,5, vamos encontrar as grandes culturas, as principais culturas do ponto de vista agronômico e econômico, como soja, trigo, sorgo, os citros, milho, forrageiras de modo geral. Então, seria essa faixa ideal para a maioria das culturas de interesse econômico. Algumas que precisam de pH um pouco mais baixo, de pH mais baixo, entre 5,5 a 5,5, tem a batata, fumo, cereja. E abaixo de 5, que são as que gostam de condições com acidez mais, até um pouco mais forte, né? Seria essas plantas ornamentais, como eu falei, a mandioca. Mas aqui é só uma amostra, você tem muitas outras espécies aí que têm as suas faixas adequadas de pH. E o que é que o pH tem a ver com o crescimento das plantas? Por que as plantas assim sentem a presença do H+? Então, o pH vai ter dois efeitos. O efeito direto, que é a própria absorção de H+ pelas raízes. Então, isso não é uma situação muito interessante. Quando as plantas absorvem muito H+, cria-se um caos dentro das células. Uma situação não desejável. Geralmente as células tendem a manter neutralidade. Então, se ela absorve muito H+, ela vai jogar muitas outras coisas que ela poderia precisar para fora. Por exemplo, as bases. Então,
o H+ também tem efeito direto na fisiologia vegetal. Então, não seria muito interessante a absorção direta do H+, porque vai ter efeito direto no metabolismo vegetal. E o efeito indireto, que é a interferência do pH na disponibilidade dos elementos para as plantas. Dependendo dos valores de pH, os elementos como fósforo, potássio, cálcio, magnésio e os micronutrientes podem ficar mais ou menos disponíveis. Geralmente, em condições muito ácidas, a maioria dos nutrientes vai ficar em condições não desejáveis, de altas concentrações ou baixas concentrações. Então, tem uma faixa ideal para que eles fiquem disponíveis. Aqui, por exemplo, no nosso livro-texto aí do professor Malavolta, tem esse gráfico que mostra a relação entre o pH do solo e a produtividade do cafeeiro no solo do norte do Paraná. Então vejam que as mais altas produtividades foram obtidas nessa faixa de pH. Acima de 6, perto de 6,5. Aqui outra forma de apresentar essas exigências das culturas ao pH, as condições de pH. Então, aqui são as culturas e aqui são a escala de pH. Vejo que a maioria prefere pH acima de 5,5, né? A grande maioria também fica nessa faixa, entre 5,5 até 6,5. Seriam as faixas, quer dizer, seria a faixa ideal para o crescimento das principais culturas. E aqui temos uma colocação do nosso livro sobre a influência da concentração do H+ no crescimento e na produção das culturas, né, que começou a ser entendida no ensaio que foi feito há quase 40 anos e que hoje é um pequeno clássico da nutrição de plantas. Então foi o seguinte, eles colocaram alface, grama das Bermudas e tomateiro a partir de mudas. Então eles colocaram numa solução nutritiva, cujo pH, que eram os tratamentos, variava de 3 a 9. E o pH de cada tratamento era garantido pela adição de ácido ou base, ou álcali, né, que eles chamam, que próximos ou acima da neutralidade, ou seja, esse pH era sempre controlado, sendo utilizado dois recursos, grandes volumes de solução e a renovação frequente dessas soluções para controlar esse pH. O ferro e o manganês foram mantidos em solução graças ao seu fornecimento na forma de quelados. E a única variável, então, era a concentração hidrogeniônica, ou seja, de H+, uma vez que a disponibilidade não foi influenciada pelos tratamentos, todos os nutrientes sendo mantidos em solução em concentrações não limitantes, isto é, próprias ou adequadas para o crescimento. Então eles observaram o seguinte, o crescimento máximo ocorreu quando o pH da solução foi mantido entre 6 e 6,5. E nos valores extremos de pH, de 3 ou 9, ou seja, muito baixos ou muito altos, as plantas simplesmente morreram, não completaram o ciclo. E a análise mineral das plantas revelou que o pH muito baixo prejudicou a absorção de N, ou seja, um nutriente muito importante, crucial para o crescimento das plantas. E, em escala ainda maior, prejudicou também a de potássio e, principalmente, a absorção de fósforo e cálcio. Ou seja, em condições muito ácidas,
todos os nutrientes ficam indisponíveis. Vejam que os principais, então a planta não vai completar o ciclo. Ou vai completar, mas não vai produzir nada. Então, esse experimento, eu fiz questão de detalhar aqui para mostrar a importância do pH como esse efeito indireto. Esse é o mais importante, porque nos solos ácidos, todos os demais nutrientes, quer dizer, os nutrientes essenciais ficam indisponíveis e as plantas não absorvem. O que é que vai crescer nesses solos? Só as plantas adaptadas. As plantas que você melhorou no laboratório, as plantas que você cultiva normalmente, não vão crescer bem em solos ácidos, por causa dessas condições extremamente adversas. Então aqui a gente vê um desses estudos também mostrando a importância do pH no crescimento de algumas culturas. No caso aqui, o efeito do pH no crescimento do tomateiro. Então veja que nas condições mais ácidas, tanto raiz quanto parte aérea, baixíssima produção. À medida que aumenta também o crescimento das plantas, tanto do sistema radicular quanto da parte aérea, até um certo nível, né? Então acima de 6 já não é desejável, porque o crescimento começa a cair. Tem que ter um ponto mais adequado para o crescimento das plantas. No caso aqui, o efeito do pH na disponibilidade, aliás, no conteúdo dos elementos. Então, não só o crescimento foi medido e tal, mas também a concentração dos elementos dentro das plantas em função do pH. Então vejam que no mesmo estudo, né, foi no pH próximo de 6, onde o nível dos elementos foi o melhor, quer dizer, atingiu os níveis mais adequados de nitrogênio, né, potássio, cálcio e fósforo. A partir do pH maior do que 6, esses níveis começaram a cair, ou então se mantiveram constantes. E aqui essa figura clássica mostra, de modo geral, a disponibilidade dos nutrientes em função da escala de pH. Aqui, no caso, entre 5 e 8. Então, é justamente nessa faixa entre 6 e 7, onde a maior parte dos nutrientes vai estar nos níveis mais adequados. Então, molibdênio, fósforo, enxofre, nitrogênio, boro, né? Vejo que está quase no máximo. Os micronutrientes vão caindo, mas isso é interessante. As plantas precisam de muito pouco, às vezes eles podem se tornar tóxicos. Então é bom que o pH aumente mesmo para que eles fiquem um pouco menos concentrados. Isso seria suficiente para as plantas. Por exemplo, essa faixa que caiu, agora se cair demais é complicado, né? Mas uma faixa de 6,5, ele se mantém ainda. Ferro, cobre, manganês e zinco se mantêm em níveis. Vejam que o alumínio, que não é desejável, cai drasticamente. Isso é interessante. Porque alumínio, só as plantas que gostam de alumínio, né? Alumínio é considerado, inclusive, tóxico. Benéfico para algumas, mas para as plantas que a gente precisa comer, os alimentos, alumínio é sempre tóxico. Então, inclusive, é isso o objetivo da calagem. Reduzir a acidez e diminuir os teores de alumínio, que é uma consequência da calagem, que a gente vai ver daqui a pouco. E também as bases como cálcio, magnésio e potássio, né, ficam mais ou menos estáveis à medida que o pH aumenta e fica nessa faixa de 6 a 6, 6,5 a 7. Bom, aí você descobriu que o seu solo é ácido. Como você descobriu? Fazendo análise.
coleta-se o solo, leva-se para o laboratório. Tenho certeza que vocês não fizeram isso nos últimos semestres por causa da pandemia, mas é uma prática comum em laboratório. Geralmente nós fazemos, principalmente no curso de fertilidade. Então leva-se o solo ao laboratório e coloca-se numa solução de água ou outras soluções e mede-se através de um aparelho chamado potenciômetro. Então, esse aparelho vai determinar, você vai indicar o pH desse solo. Você descobriu que é muito ácido, perto de 4,5, 5. E você vai plantar uma cultura que precisa de um pH mais elevado. Então você vai ter que fazer o quê? A famosa calagem. Então, a prática da calagem é uma prática já muito antiga. Há mais de 100 anos que se faz calagem para melhorar as condições do solo para as culturas. Mas desde a antiguidade, os gregos, romanos e os povos bárbaros já aplicavam ao solo materiais com características de calcários para aumentar as suas colheitas. Entre os sábios romanos antigos era comum a expressão: existem solos ácidos como o vinagre e doces como o vinho. Então, eles já conheciam essas condições ácidas ou básicas aí dos solos que eram adequadas para ou não para o cultivo das plantas. Então, o que é a calagem? É o uso de produtos químicos que reduzem ou ajudam a reduzir o pH do solo. Quais são os materiais que se utiliza? Geralmente os materiais têm uma fonte de cálcio ou magnésio ou os dois. São os famosos carbonatos. Então temos o carbonato de cálcio, o CaCO3, carbonato de magnésio, MgCO3, carbonato de cálcio e magnésio, que tem os dois juntos, né? Óxido de cálcio e óxido de magnésio. Então, esses são basicamente os materiais mais comuns com os quais se faz a calagem no solo. Aqui esses materiais que são usados vêm de diferentes locais. O Brasil tem várias regiões que produzem calcário. Muitos desses materiais são também importados de outros países. Aqui nessa tabela nós temos alguns materiais usados na calagem aqui de origem de São Paulo, por exemplo, calcário calcítico, que tem 45% de CaO e 2% de MgO, que é o óxido de magnésio e óxido de cálcio. Calcário dolomítico tem também uma concentração maior de cálcio, mas um pouco maior de magnésio. Esse que veio de Guapiara. Outros, dependendo da região, podem ter concentrações diferentes. Aqui também é um calcário dolomítico de Itaú, São Paulo. Tem menos cálcio em relação a esse, mas tem mais magnésio. A cal extinta, que tem só o cálcio, né? Cal virgem, que é o óxido de cálcio, 100% de óxido de cálcio, e o óxido de magnésio, com 100% de magnésio. Como fazer a calagem? Então, os corretivos geralmente têm baixa solubilidade, então eles devem ser aplicados um pouco antes do plantio. E o solo tem que estar úmido, né? Então, você tem que esperar o período de chuvas e começar. Antes de plantar, um mês antes, já faz a aplicação do calcário. Para quê? Para que ocorra as reações de neutralização. Então, o calcário vai reagir com a água, vai liberar cálcio, vai para a solução do solo, que vai ocupar as cargas negativas e etc. Então, vai haver uma série de reações que vai reduzir o H+ do meio
e também o alumínio. Então, aí vai aumentar as concentrações de cálcio. Isso é a calagem. Eles geralmente são aplicados com antecedência, né? E essas reações têm que acontecer. Se não chover, você tem que irrigar, porque ele tem que solubilizar. A água tem que reagir com esses materiais. Após a calagem, então, com a aplicação da irrigação, ou se chover no meio, lembrando, você tem que incorporar, né? São materiais muito leves, não pode ficar na superfície do solo. Você tem que incorporar para que ele comece a reagir com as partículas sólidas e molhar para que essas reações aconteçam. Então vai haver uma série de benefícios aí no solo, consequentemente benefícios para as plantas. O que seriam esses benefícios? Bom, imediatamente você vai ter o quê? Uma diminuição drástica do alumínio, né? Que é tóxico, e também o manganês, que apesar de ser um nutriente, um micronutriente, mas, como eu falei antes, não é interessante que ele fique em altas concentrações. Ele pode ser tóxico em altas concentrações. Então, o manganês também é reduzido, o que é bom. A atividade microbiana é também altamente favorecida. Os micro-organismos, geralmente, também, assim como as plantas, não gostam. Eles são muito úteis e não gostam de condições muito ácidas. Então, se você faz calagem, você está favorecendo a atividade deles. E o aumento, como a gente viu na tabela, vamos disponibilizar vários nutrientes, como fósforo, potássio, molibdênio, entre outros. Sem contar que vamos fornecer imediatamente dois elementos importantíssimos para o metabolismo, para o crescimento das plantas, que é o cálcio e o magnésio. Geralmente, você deve, inclusive, optar por produtos que tenham esses dois. Você pode até fazer uma calagem só com carbonato de cálcio, mas é bom colocar depois uma dose de magnésio, até como fertilizante, mas sempre tem que ter os dois no solo, é claro. E também outro efeito benéfico altamente interessante é a melhoria das propriedades físicas do solo, principalmente a estrutura, permitindo isso aí, uma melhor retenção de água, uma melhor aeração também do sistema solo-planta. O segundo conceito que nós comentamos é a troca iônica, que é um fenômeno importantíssimo para a nutrição das plantas. Esse fenômeno ocorre entre as raízes vegetais e as superfícies de minerais de argila, compostos inorgânicos e coloides orgânicos de modo geral. É um processo reversível e a forma de ocorrência, como ocorre a troca iônica. Um cátion ou um ânion que estão adsorvidos na fase sólida é trocado por outro que está na fase líquida. Simplesmente isso. De alguma forma eles chegam na solução, a solução entra em contato com a fase sólida e esses cátions ou ânions que se encontrarem em maiores concentrações na solução vão deslocar outros cátions ou ânions, claro, da mesma espécie ou de outras, vão deslocar da fase sólida para a solução. Quando eles chegam na solução, as plantas absorvem. É uma espécie de troca, por isso que chama troca iônica. Se duas partículas sólidas estiverem em contato, os íons poderão também ser trocados entre essas duas superfícies. Aqui nós não vamos falar muito sobre isso, porque nós
temos um vídeo, já coloquei para vocês à disposição. Inclusive, vamos passar daqui a pouco esse vídeo para que vocês tenham uma ideia mais sólida sobre este fenômeno importantíssimo que é a troca iônica. Mas aqui vou apenas dar uma geral sobre o que é isso. Então aqui temos um sistema, temos uma raiz ativa, pode ser um pelo radicular ou uma célula da epiderme da raiz, e ela vai jogar o tempo todo para fora o quê? Essas espécies aqui, ânions e cátions. Dependendo das necessidades das plantas, elas vão jogar para fora. E vão receber e vão jogar, né? Por exemplo, ela joga H+, o H+ fica muito concentrado aqui, e esse H+ vai deslocar o potássio que estava aqui. Então, uma vez que o H+ fica mais concentrado, desloca o potássio, e o potássio é absorvido. Isso é troca iônica. Geralmente, como a gente diz, é estequiométrico. Uma carga por outra. Por exemplo, se ela jogar 2H+, então ela vai trocar por 2 cálcios. Quer dizer, um cálcio que tem bivalente, não é? Joga um OH-, já é um ânion, então ela vai trocar pelo nitrato. Então, basicamente é isso. No vídeo vocês vão obter mais detalhes sobre este fenômeno. Um outro conceito bastante utilizado lá na fertilidade do solo, e é claro, tem implicações diretas também na nutrição das plantas, é a famosa capacidade de troca de cátions. Esse conceito nada mais é do que a soma de cátions trocáveis que um solo, um constituinte do solo, ou outro material qualquer, pode adsorver a um pH específico. E ela geralmente é expressa como um centimol de carga por decímetro cúbico. Podemos também conceituar CTC como a capacidade que tem o solo para reter e trocar cátions. Então, esse conceito a gente inclusive já comentou várias vezes em aulas anteriores. Ele também é mencionado diversas vezes em vários vídeos do meu canal. Por exemplo, esse vídeo que acabamos de ver, a fase sólida do solo, nós apresentamos a CTC de diversos materiais. Por exemplo, partículas úmicas têm CTC. Então, as argilas têm CTC. Todos esses materiais que compõem a fase sólida do solo têm a sua capacidade de reter os cátions. O que é isso? Nada mais é do que a quantidade de cargas negativas. Então, se um colóide ou algum constituinte mineral do solo tem cargas negativas, geralmente são mais abundantes do que as cargas positivas, então esse material vai reter elementos de cargas contrárias. Então, cargas negativas absorvem, retêm os cátions, que são os íons carregados positivamente. Na prática, a CTC é o somatório dos cátions trocáveis: cálcio, magnésio, potássio, hidrogênio, alumínio, sódio e amônio são os cátions. Os cátions que são os elementos essenciais. Existem muitos outros cátions, mas o que interessa para as plantas são esses aqui. Positiva ou negativamente. Por exemplo, alumínio. Não é interessante, mas ele faz parte da CTC. E ele é tóxico, ele está presente. Então a gente tem que tratar. O sódio é um cátion também muito importante para as plantas halófitas. As plantas que vivem em solos salinos.
Então, a CTC de solos salinos leva em consideração o teor de sódio. O amônio é o principal, quer dizer, um dos principais cátions de nitrogênio. Agora, na prática, a CTC dos solos ácidos, os solos tropicais, nós consideramos até o alumínio. Eliminamos esses dois. Por quê? Nos solos ácidos não existe sódio. O sódio só existe nos solos salinos. Solos lá do Nordeste e outras manchas. Aqui em Roraima tem algumas manchas, mas nos solos de cerrado, solos tropicais, não existe mais sódio. Porque ele é removido rapidamente do meio. E o amônio? Por que a gente não considera? Porque ele também se transforma o tempo todo. Você determina amônio hoje no solo, amanhã ele pode ser nitrato. Então ele se transforma imediatamente ou rapidamente. Por isso que ele não é considerado no cálculo da CTC. Sofre o processo da nitrificação muito rapidamente. Geralmente, né, quando a população microbiana tem muitos nitrificadores, geralmente, então o amônio também não é considerado no cálculo da CTC. Nesta figura, a gente vê esse fenômeno da troca de cátions, que é provocado pela lavagem e absorção. E pela absorção, que perturbam o equilíbrio entre íons absorvidos aos colóides. Então, o que é que está acontecendo aqui? O potássio é removido, né? Quando ele diz lavagem, é lixiviação. Então, o potássio vai lá para baixo, o cálcio na solução remove o potássio e ele lixivia. Ou então, ele é absorvido pelas plantas. Então, aqui quando você coloca muito cálcio, através de calagem, pode acontecer isso, né? Então, fenômenos de troca. O potássio está sendo deslocado, a planta joga H+, desloca o potássio, que é absorvido pelas raízes. Isso é troca iônica. E a presença desses elementos aqui depende da CTC dessa argila. Aqui essa figura está bastante ilustrativa, mostra um colóide de solo repleto de cargas negativas. Então a CTC é o conjunto dos cátions adsorvidos aqui nessas cargas negativas. Vejam que os ânions, como cloreto, sulfato e nitrato, tendem a lixiviar, porque a maior parte das... Quer dizer, os colóides do solo têm mais cargas negativas do que positivas. Se aqui tivesse cargas positivas, esses ânions seriam adsorvidos em vez dos cátions. E aqui, para ilustrar esse conceito, a gente apresenta os valores de CTC de alguns componentes comuns do solo. Chamamos colóides como caulinita, que é uma argila 1:1, tem uma CTC relativamente baixa, comparando com as argilas 2:1, como, por exemplo, a montemorillonita, com uma CTC que vai de 500 a 1000 milimols de carga por decímetros cúbicos. Por decímetro cúbico. Vejam a vermiculita, que é outra argila 2:1, uma altíssima CTC, comparando com a ilita, que é uma argila menos reativa, e as partículas úmicas, vejam que valores altíssimos de CTC, porque elas geralmente ocorrem processos de dissociação que expõem as cargas negativas dessas partículas de humus. E o que predomina nos nossos solos? Óxidos de ferro e alumínio, que tem baixíssima CTC. É um fenômeno muito importante. O que vocês devem ter em mente é o seguinte: quanto maior a CTC do solo, mais interessante para as plantas, porque esses solos vão reter. Em vez dos íons, os cátions ficarem livres na solução e poderem ser lavados ou lixiviados, eles vão ficar retidos de forma trocável.
nos coloides. Então, isso é interessante, porque as plantas vão absorver a partir do fenômeno da troca iônica. Um outro conceito muito usado na fertilidade e na nutrição das plantas é a soma de bases, que nós chamamos valor S, que é o conjunto dos teores de cátions trocáveis do solo, com exceção de alumínio e hidrogênio. Esses não são incluídos no valor da soma de bases. Então, as bases são os cátions como cálcio, magnésio, potássio. E nos solos salinos, amônio. Teoricamente também, aliás, sódio. E teoricamente o amônio também. Quando ele tiver, ele vai ser incluído. Mas geralmente, pelos mesmos motivos da CTC, a soma de bases em solos ácidos tropicais vai até o potássio. Porque esses dois já não estão mais presentes. Sódio só nos solos salinos e o amônio nitrifica o tempo todo. Como a gente coloca aqui, cálcio, magnésio e potássio é o que vai dar o valor de S nos nossos solos tropicais. E um outro conceito bastante utilizado é a porcentagem ou percentagem de saturação em alumínio, que nós chamamos de valor M. Então ele é calculado da seguinte fórmula: milimol de carga de alumínio no complexo de troca sobre o total em milimols de carga dos demais, de todos os outros, do conjunto total, que seria a CTC, né? Alumínio, cálcio, com exceção do hidrogênio, né? Alumínio, potássio, cálcio, magnésio, vezes 100, porque é porcentagem. Ele é muito importante na nutrição das plantas, porque, como eu disse para vocês, as plantas cultivadas, as plantas melhoradas, não toleram o alumínio, ele é tóxico. E nos solos de cerrado, naturalmente, esse valor é muito elevado. Geralmente pode chegar até a valores perto de 90%. Isso é terrível para as plantas, porque as mais sensíveis não toleram um valor de M maior do que 20. E, de modo geral, ele não deve passar de 40%, assim, nos agroecossistemas. E, finalmente, a porcentagem de saturação em bases, que é a porcentagem da CTC ocupada pelas bases. Quem são as bases? Acabei de falar. Potássio, cálcio, magnésio e potássio. Então, o valor de saturação de bases nós chamamos de valor V, que é igual a 100 vezes S, que é a soma de bases, sobre a CTC. E vamos ter a porcentagem de saturação em bases. E para finalizar, nós vamos colocar alguns aspectos práticos desses conceitos que nós acabamos de apresentar. Por exemplo, valores de S, que é a soma de bases, CTC, que é a capacidade de troca de cátions, V, que é a porcentagem de saturação em bases, e M, que é a porcentagem de saturação em alumínio. Todos esses valores são importantíssimos e têm implicações práticas no manejo do solo, em relação ao uso de adubos e corretivos. Por exemplo, solos com baixo valor de S, sabemos que são solos pobres em bases. Então, não vamos ter as bases. O que é que temos que fazer? Adubação e calagem, para promover o fornecimento dessas bases para o crescimento adequado das plantas. Solos com baixa CTC, então eles vão ter baixa capacidade de reter cátions na forma trocável. Então a adubação deve ser o quê? Parcelada para evitar perdas.
Digamos que o solo tem uma baixa CPC, você aplica tudo de uma vez. Na primeira chuva, esses materiais vão todos lá para baixo. Então, se o solo não tem condição de reter, então você tem que ter cuidado no manejo desses materiais. Solos com V baixo também, essas cargas negativas vão estar ocupadas principalmente com hidrogênio e alumínio. Então, vão ser geralmente solos muito ácidos e inadequados para o crescimento das plantas. E com isso a gente encerra essa parte dos conceitos. A gente coloca aqui alguns materiais, alguns livros utilizados para fazer essa aula, como do Epstein, esse do Malavolta, que a gente usou bastante coisas sobre eles. Em todos esses livros vocês vão encontrar esse assunto. E para consolidar na cabeça de vocês esse assunto de forma mais sólida, nós recomendamos a visualização dessas aulas que estão disponíveis no nosso canal. Inclusive, na sequência, vamos ver aqui esse vídeo sobre a troca iônica e a nutrição de plantas. Acredito que os demais vocês já viram e vamos concluir esse assunto com este vídeo na sequência.